Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, quer para os que estão na sala, quer para os que nos estão a ver via digital, um bom dia para todos. Nós vamos dar início à reunião, penso que já temos quórum, os serviços já me informaram dessa situação. O doutor Firmino, como perceberam, não estará hoje a presidir a reunião, está no final de um período de confinamento, desejamos que corra tudo bem, mas está obviamente atento e está disponível também online para qualquer questão que seja colocada. Começaríamos então por fazer a aprovação da proposta de ordem do dia, dizendo o seguinte: o PAN, penso que receberam essa informação também na vossa caixa de correio, o PAN solicitou a apreciação e votação do ponto 11 do relatório da COM de 206, como ponto primeiro da ordem do dia, para que ele possa seguir para cá. Eu perguntava se alguém vê algum problema em fazermos já a votação desse relatório, e aguardo as vossas... O PSD acaba de me informar que não vê qualquer problema. Peço desculpa, dizem-me que o microfone está com problemas técnicos. Eu preferia não tirar a máscara para cá. Aproximo, mas vocês não estavam a ouvir. Ok. Então peço desculpa se não me ouviram adequadamente antes. Ou então eu volto a repetir. O PAN tinha solicitado a apreciação e votação do ponto 11 da agenda do dia, que é o relatório da COM 206, como ponto primeiro, para que ele possa seguir depois de votado para a CAI. Eu pergunto se vem algum problema e se podemos proceder à votação. Ok, muito bem. Então, já agora eu só tenho aqui dois partidos que terão que me dar informações relativamente à aprovação da proposta. Pergunto quem vota a favor. Muito bem, PSD e PS. Fica a aguardar a informação de quem está online relativa aos restantes partidos. Bloco de Esquerda, PAN. O PAN também vota a favor. PCP, temos... Só o PAN, portanto, faltam-nos aqui o PCP e o Bloco de Esquerda e o CDS. Avançamos, portanto, já temos maioria, não vamos aguardar. Muito bem, fica aprovado o relatório da COM 206 como ponto primeiro da ordem do dia. Não sei se o PAN pretende fazer alguma anotação relativamente a esta matéria. Não temos online. Muito bem, passemos à frente. Portanto, temos aprovada a proposta da ordem do dia. Muito bem. Então, passávamos, se possível, já à audição conjunta das federações portuguesas de handball, de basquetebol, de futebol, de patinagem e de voleibol, que são subscritores da missiva de, cito, indignação sobre a falta de respostas do Governo ao desporto português. A grelha de tempos prevista para esta audição é a seguinte: o grupo parlamentar requerente, que foi o PSD, tem 5 minutos para apresentar esta proposta. Depois temos 15 minutos para as federações presentes, como já disse, a Federação de Handball, a Federação Portuguesa de Basquetebol, a de Futebol, a de Patinagem de Portugal e a Federação Portuguesa de Voleibol. Seguem-se os restantes partidos com 5 minutos cada e 3 minutos para finalização do grupo parlamentar requerente. Neste caso, o PSD, com mais 15 minutos que são devolvidos às entidades que vêm fazer a audição. Eu estou sem qualquer feedback relativamente ao facto de podermos ou não entrar, isso já está tudo em linha, mas pedia então ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro que nos pudesse fazer a apresentação deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento de modo especial também os representantes, presidentes e representantes das 5 federações que nos acompanham. Bom, o PSD entendeu que seria oportuno fazermos esta audição atendendo àquilo que estas 5 federações foram deixando no espaço público.
Estamos a falar de uma matéria que tem relacionada com o Lisboa Call on Sport Innovation, uma das iniciativas que teve lugar, enfim, um compromisso europeu que resultou da presidência portuguesa e que é positivo e que mereceu por parte destas 5 federações um comportamento que foi de subscrição, mas o de deixar um conjunto de alertas. Que eu recordava alguns deles que estão na base também deste requerimento e desta audição. Dizem assim que as federações, a dado momento numa carta pública aberta, dirigida ao Sr. Ministro da Educação, que tutela também o desporto, eu cingia-me aqui a 2 parágrafos que me parece que têm uma maior relevância e gostaria que esclarecessem melhor nesta audição. E vou citar. Temos sentido um claro abandono de ideias e visão para o desporto, mas também de resposta às nossas propostas que revelam a desconsideração a que o Governo vota este estratégico setor. Sentimos para o Governo o desporto caminha por si próprio e não é prioridade nos seus projetos de desenvolvimento para Portugal. E uma das primeiras questões que eu queria deixar exatamente às federações que subscreveram este texto era que especificassem, aqui aos grupos parlamentares, aos seus deputados e também aos portugueses, quais são de facto as propostas que ficaram sem respostas, qual é a desconsideração a que fazem referência e também porque é que dizem que de facto o desporto não é uma prioridade para o desenvolvimento de Portugal e não é uma prioridade para o Governo. Claro que tudo isto não resulta e não se chega aqui de geração espontânea. Temos todo um trajeto que resulta do facto da pandemia ter criado um impacto negativo em todas as estruturas da sociedade e da atividade e também no desporto. E por isso trata-se aqui de avaliar politicamente também aquilo que foram sendo as respostas que o Governo, à semelhança do que aconteceu nos outros setores de atividade, dizia eu que o Governo tomou para o desporto, se foram adequadas, se não foram atempadas, e relativamente a essa matéria o Parlamento já vai fazendo aqui, digamos aqui alguma escola, porque já há muito tempo, há mais de um ano, que vem debatendo aqui a importância que seria de existir uma resposta mais pronta e eficaz. E tudo isto acaba por ser um pouco o debate que se foi fazendo aqui, já tivemos várias audições com as associações, com os comitês olímpicos, paralímpicos, com a Federação de Desporto e também com o Governo, que vai refutando sistematicamente, como ainda aconteceu a semana passada relativamente a estas matérias, estas questões, refutando, dizendo que está tudo em dia, que foi tudo feito, tudo que era possível foi feito, foi para além daquilo que era expectável, ao contrário do que nos dizem os agentes desportivos. E por isso, há aqui 2 coisas que eu gostaria também que se pronunciassem. Uma, desde logo, tem a ver com o corte, suspensão, chamem-lhe o que quiserem, daquilo que era o volume de financiamento contratado entre o Estado e as federações para este ano. Nós tomamos conhecimento, através do que foi referido por um conjunto de federações, de que teria havido um corte que variava de 10% a 15%. O Governo lhe chama corte, chama-lhe suspensão. Ora, há aqui um grau de incerteza que me leva a algumas perguntas. Mas esta medida foi tomada porquê? Porque as federações não estavam a executar os seus contratos-programas? Havia dinheiro a mais? Havia a possibilidade, de facto, de haver essa suspensão, corte, chamem-lhe reavaliação, chamem-lhe aquilo que quiserem, mas o que é que está aqui em causa? O que é que ficou comprometido daquilo que era o desenvolvimento das atividades programadas por parte das federações com este corte ou suspensão? Eu volto a dizer, chamem-lhe o que quiserem, mas este dinheiro que desapareceu do ponto de vista da execução financeira dos projetos esportivos das federações. E uma segunda que tem a ver também com o estudo que foi apresentado ontem, penso eu, foi ontem ou anteontem, que tem a ver com o impacto da pandemia, que diz aquilo que o Governo vai renegando. Bom, o estudo apresentado pelo Comitê Olímpico, Paralímpico e também com a Federação de Desporto diz-nos que desapareceram 595 milhões de euros resultante da perda da atividade esportiva, 3.100 clubes desapareceram, 16 mil empregos desapareceram, 14% dos atletas e 27% dos clubes. Se de facto estas matérias não mereceram a atenção por parte de quem tem que decidir as coisas e de que forma é que o movimento desportivo se tem relacionado com o Estado e com o Governo para fazer face a estas dificuldades todas, aquilo que foi proposto, como é dito na carta, e que é rejeitado, que tem sido rejeitado por parte do Governo. Numa segunda intervenção, irei questionar ainda algumas matérias pontuais, uma vez que ainda tenho essa prerrogativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava os bons dias aos membros da delegação que estão connosco. A informação que temos é que o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal, Dr. Luís Sénica, fará a sua primeira intervenção e o Presidente da Federação de Handball de Portugal, o Dr. Miguel Laranjeiro, também irá falar a seguir. Assistem os restantes Presidentes da Federação Portuguesa de Basquetebol, Dr. Manuel Fernandes, o Dr. Pedro Dias, da Federação Portuguesa de Futebol, bem como o seu Vice-Presidente da Federação, o Dr. José Coceiro, e o Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Dr. Vicente Araújo. Novamente agradeço a vossa presença e passava então a palavra ao Dr. Luís Sénica. Bom dia. Eu não sei se me estão a ouvir, eu estou sem imagem. Não estamos a ter a imagem, correto. Exatamente, eu tenho a imagem bloqueada. Certo, penso que já estão a resolver o problema, doutor. Eu também não tenho necessidade de imagem, posso falar só, não há problema. Se assim for, pedimos então que avance. Muito obrigada. Então eu vou avançar. Bom dia, agradeço esta possibilidade que nos dão às 5 federações, cumprimento a excelentíssima senhora Presidente da 8ª Comissão, as senhoras deputadas, agora sim, creio que já tenho acesso à imagem, vamos ver. Dizia eu que cumprimento a senhora Presidente da 8ª Comissão, as senhoras deputadas, os senhores deputados e o público que nos chega através dos canais de transmissão nesta audição. Esta minha comunicação é feita em nome das 5 federações desportivas das modalidades de handball, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, que atingem cerca de 60% do número de atletas e outros agentes inscritos federados em Portugal. Estas federações tomaram consciência de que precisamos dos outros. Precisamos de partilhar ideias, conhecimentos e experiências e atuar em conjunto. Contudo, sabemos que ainda estamos a uma enorme distância daquilo que o desporto globalmente precisa, que é ser falado, ser reconhecido como uma área de atividade de enorme importância estratégica para o país, no âmbito da economia, do papel agregador na sociedade e no relevante contributo para a saúde e bem-estar das populações. Nestes 16 meses que reunimos de forma regular, concluímos que faz sentido a unidade na ação, a tomada de decisões conjuntas, geradoras de melhores soluções, que nos dá mais força e capacidade para nos projetarmos mais longe e mais alto. Comecemos pelo início do que disputou a nossa presença nesta comissão, a subscrição da Lisboa Call, a pedido da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia do Desporto. Soubemos ter sentido de responsabilidade e visão. Reconhecemos, tal como o documento assume, que o desporto é um pilar fundamental da sociedade, enraiza os valores da cidadania, cria empregos, impulsiona o crescimento económico e potencia a capacidade de resposta a diversidades nos mais diversos setores. Não temos dúvidas sobre estes pressupostos do desporto. Sentimos é que, garantidamente, perdemos mais uma grande oportunidade para uma ação política concertada e desperdiçámos um excelente momento para discutir e dialogar com o movimento desportivo e demais parceiros o urgente caminho da retoma e recuperação da atividade desportiva, desenhando um modelo europeu sustentado, inclusivo e ecológico, através de um profundo envolvimento dos vários Estados-membros que possa reconhecer e elevar todo o potencial que o desporto encerra em si e seja um motor de combate a práticas menos lícitas que se vão encontrando eco nos meandros do desporto. Sentimos também que o desporto pode e deve ser uma alavanca para a recuperação do país, apesar do PRR não ter vindo a jogo com o movimento desportivo. Foi uma grande penalidade desperdiçada. Vivemos tempos extraordinários. Cada um de nós viu a sua vida mudar de alguma forma por força da pandemia. As federações, as associações e os clubes não são exceção. Sejamos pragmáticos. Mesmo antes deste estranho modo de vida, sabíamos que teríamos de encontrar uma nova forma de fazer as coisas. Coletivamente, necessitamos de reinventar o desporto e a atividade física e perceber o poder da sua força. Se aproveitarmos este poder, seremos capazes de melhorar as pessoas em muitas das suas formas de vida. Teremos que ter coragem de enfrentar a situação de cabeça levantada e com mais determinação que nunca. Imaginemos um país com mais igualdade, inclusivo, conectado entre a sua comunidade. Um país onde as pessoas vivem mais felizes, mais saudáveis, mais ativas, num ambiente seguro e positivo, confiável e onde todos têm uma chance de alcançar o seu potencial. Quem pode responder às pessoas para que esta realidade seja concretizável? As pessoas que gerem as políticas do país, com as populações, através dos seus projetos. Porque isto faz em primeiro lugar de pessoas. Lancemos um jogo. Entenda-se um desafio ao futuro, ao Governo e à Assembleia da República. A ideia é desenhar uma estratégia diferente do habitual, que se concentre no que queremos mudar,
que tenha uma visão de ecossistema para darmos às pessoas as oportunidades que precisam, partindo das nossas aprendizagens anteriores e acompanhando as tendências. Teremos assim um olhar a longo prazo que visa enfrentar a desigualdade ao acesso do desporto e da atividade física. Neste plano, devemos saber que o que é agradável e positivo varia de pessoa para pessoa. Assim, o nosso objetivo deve promover respostas e experiências que atendam às suas necessidades. Isto é um bom princípio na construção do plano. Importa também investir em organizações desportivas, instalações e pessoas e perceber o sucesso desse investimento. Um estudo recente em Inglaterra indica que 1 libra investida na atividade física e no desporto gera cerca de 4 libras para a sociedade. Tomamos a veleidade de sugerir 5 linhas para o plano. Primeiro, modelos de investimento. Investimentos bem definidos no tempo e no espaço, que permitam estimular a atividade física e o desporto, que promovam a inovação e que sejam atrativos e sustentáveis. Segundo, o poder nas pessoas e a liderança. Os recursos humanos na área da atividade física e desporto são os recursos mais preciosos e o seu potencial é ilimitado. Eles são a chave para adotar e alcançar ambições de estratégia, quem são, onde estão, como são reconhecidos e como são apoiados, para que possam executar as suas funções. Dirigentes, treinadores, professores, juízes árbitros, auxiliares, voluntários, entre outros. Inovação e digital. Os tempos estão a mudar e o mesmo se passa com as expectativas das pessoas. A inovação, incluindo o digital, é a chave para promover o desporto e a atividade física, tornando-o acessível a todos. Importa desenvolver soluções digitais sustentáveis que permitam melhorar a experiência das pessoas enquanto praticam atividade física e desporto. 4. Dados de percepção e aprendizagem. Aqui, a chave é o trabalho em colaboração em equipa. Construir as ligações certas através de um conjunto diversificado de organizações, movimento associativo, clubes, entre outros, para que possamos aprender juntos e compreender o que é necessário e o que funciona, construindo assim competências e práticas de competência. Por último, 5. Boa governação. Para realizar as ambições do plano e a sua estratégia, precisamos de ser fortes, corajosos, colaborativos, empáticos e inovadores na liderança. Mas a liderança vai para além dos rótulos e das suas práticas diárias de trabalho. É também sobre como as ambições e as intenções estão consagradas em formas de trabalho. Não fiquemos por esta indicação. Operacionalizemos em objetivos estas linhas apresentadas para o plano e muitas delas já apresentadas ao Governo de Portugal. 1. Posicionar Portugal no top 15 da União Europeia em termos dos indicadores de prática da atividade física e desportiva da população portuguesa. Considerar nesta medida implementar um plano integrado para a atividade física e desportiva em estreita colaboração com as autarquias, as federações desportivas e os diferentes níveis de ensino, básico, secundário e superior, incluindo as pessoas portadoras de deficiência. B. Relevância do primeiro ciclo do ensino básico na iniciação à prática desportiva. Implementar um programa de iniciação à prática desportiva nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, sustentado na construção de um plano de desenvolvimento a longo prazo, DALP, com particular incidência sobre 4 habilidades que sustentam a alfabetização física e que são importantes em todos os desportos: agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade. C. Mapear e caracterizar os equipamentos desportivos existentes e implementar um plano para a construção de infraestruturas desportivas seguras e sustentáveis. Efetuar a reabilitação e modernização do parque de equipamentos desportivos existentes, tornando-os mais seguros, digitais e sustentáveis. D. Melhorar a oferta de equipamentos desportivos seguros e sustentáveis nas regiões do país que o justifiquem. E. Dotar o país de um conjunto de equipamentos descentralizados que potenciem a atração e realização de eventos desportivos internacionais de top. F. Carreiras duais. Reforçar o programa da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na escola, no ensino secundário e expandir o programa ao ensino superior. G. Criar uma agenda de investigação científica na área do desporto e atividade física, reforçando os programas e projetos já existentes e dando relevância essencial a este elemento complementar e indissociável da promoção das práticas de vida saudáveis em articulação com as federações com a utilidade pública desportiva, potenciando a interligação entre o conhecimento e a aplicabilidade prática do mesmo. H. Criar um programa nacional de formação para os recursos humanos voluntários da área do desporto, capacitando os agentes desportivos voluntários com formação específica em áreas temáticas relevantes para o desempenho das suas funções. E revisão da Lei de Bases do Sistema Desportivo, que visa uma nova visão do desporto inclusivo e integrado,
J. Revisão do regime jurídico das federações e correta adequação às necessidades desse setor. O segundo ponto da minha intervenção considera a especial debilidade do setor do desporto afetado pela pandemia e as valências que o caracterizam como peça integrante do todo social. Merece, no nosso entender, uma resposta própria, diretamente direcionada à sua realidade. Que sejam estabelecidas medidas a partir da razão de ser do desporto e da sua atual e óbvia debilidade, nomeadamente a. Desenvolver uma campanha nacional com a comunicação social, atletas, treinadores, clubes e demais entidades e agentes desportivos, de sensibilização e mobilização para o regresso da prática desportiva em segurança. B. Elaborar um plano de divulgação da campanha de regresso à atividade desportiva, que deverá estar no ar em meios de comunicação social portugueses de 15 de agosto a 30 de setembro de 2021. Apoiar a realização de eventos desportivos informais como eventos fundamentais para permitir o contacto dos mais jovens com a prática desportiva. D. Fomentar a dimensão de transição digital, acentuar a importância do investimento nas pessoas e na capacitação como motores para o desenvolvimento desportivo numa sociedade cada vez mais assente no digital, um pilar estrutural do país, evidenciado agora ainda mais pela pandemia. E. Promover reformas de investimentos que visem robustecer a infraestrutura tecnológica das instituições envolvidas no desporto, no que respeita a equipamentos, acesso à internet, reforço de competências digitais dos agentes desportivos, desenvolver conteúdos digital, formação de quadros, desmaterializar os processos de inscrição no desporto. F. Criar um programa que promova o emprego para jovens licenciados na área do desporto, para o exercício de funções em clubes, associações e federações, favorecendo a profissionalização do movimento desportivo e o enquadramento da prática. D. Melhorar a oferta de emprego para os jovens no desporto, promover o desenvolvimento da prática desportiva, da evolução e inovação da oferta de prática desportiva e do enquadramento do desporto profissional. H. Implementar medidas que permitam um imperioso alívio fiscal no desporto. K. Promover o reforço do apoio financeiro às organizações desportivas de base, nomeadamente aos clubes desportivos de menor dimensão e de proximidade com a comunidade. A propósito, e para finalizar, é urgente alterar a percepção pouco abonatória que a sociedade tem sobre o desporto, promovendo a divulgação do seu papel na sociedade e do seu tão relevante impacto na economia, na saúde, no bem-estar, no combate ao sedentarismo e à obesidade, na educação, na luta contra a xenofobia, contra o racismo, contra a exclusão social, na construção de uma sociedade que se reveja em valores humanistas. Igualmente decisivo é o reconhecimento do insubstituível papel do associativismo desportivo dos clubes portugueses, responsáveis pela prática desportiva federada. A pandemia veio agravar de forma severa a sua já precária sustentabilidade, porque as receitas diminuíram de forma significativa em contraponto com as despesas que aumentaram, fruto das medidas para a manutenção ou retoma da prática da atividade desportiva durante a pandemia. Não menos importante é a questão da continuidade territorial, onde nas viagens às regiões autónomas tem vindo a aumentar a divergência entre o valor das tarifas aplicadas pela TAP e os valores de apoio estatal fixados pela lei. A atual redução de voos agrava as contas dos clubes, originando novas despesas de alojamento e alimentação. Um tema estruturante e decisivo no desporto em Portugal é também a crescente dificuldade em encontrar instalações desportivas disponíveis para a prática do treino e competição, a que se associa o progressivo aumento do custo do aluguer de tais instalações. Por fim, e para finalizar, alertar para a falta de valorização e reconhecimento do papel do desempenhado pelo exército de dirigentes benévolos que militam nas organizações desportivas deste país. Ao invés de lhes serem atribuídas cada vez mais responsabilidades legais, é importante e determinante que estes agentes sejam reconhecidos e apoiados com medidas que estimulem a continuidade do seu imprescindível contributo no desporto português. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Sénica. Ainda tem 2 minutos. Não sei se o Dr. Miguel Laranjeiro quererá intervir ainda neste curto espaço de tempo que sobra. Feedback relativamente a isso. Mais uma vez, obrigado, Dr. Luís Sénica. Se não se
suportar. A mesa gostaria de que fosse reencaminhado o documento. A intervenção que fez agora seria bastante útil para os grupos parlamentares aqui presentes. Eu passava então para intervir nesta audição ao Dr. e deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes e presidentes das federações desportivas aqui hoje presentes. Começar, em primeiro lugar, por reconhecer aquilo que é o enorme contributo que o desporto tem para o nosso país, para a formação dos nossos jovens e dos nossos adultos, para reduzir aquilo que é as perdas de saúde por sedentarismo, promover a vida em comunidade, entre tantos outros benefícios que tão bem foram elencados por Vossas Excelências e ao qual podemos, aliás, recordar um estudo feito pela Federação Portuguesa de Futebol que demonstrava de forma muito clara que a sociedade ganhava 7.400 euros com cada atleta federado. E é, portanto, este retorno social que nos deve convidar a todos a reconhecer a importância máxima de apoiarmos o desporto e, perante isto, aquilo que o diagnóstico que vocês fizeram é apenas um reconhecimento daquela que tem sido uma difícil realidade. Sabemos que, em virtude da pandemia da Covid-19, tivemos que parar significativamente a atividade desportiva, não só a competitiva, como também a de formação e, naturalmente, também a de lazer. E, apesar de hoje em dia já termos o conjunto das competições e dos escalões de formação reativados e em regresso, embora agora, naturalmente, as precauções com a nova variante nos obriguem, consoante o local do território, a adotar medidas mais restritivas, aquilo que é claro e evidente é que é este o momento para encorajar as pessoas a regressarem aos clubes. Sem dúvida que temos que estar alertas perante a situação que Vossas Excelências nos alertam, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sido muito consistente a reconhecer e a estar do lado do movimento desportivo a reivindicar mais apoios. E assim foi quando, em 12 de janeiro, aprovámos nesta Comissão uma recomendação ao Governo para apoiar o desporto. E certo é que 2 meses depois, apenas, a 12 de março, o Governo anunciou apoios de 65 milhões de euros. E num espaço relativamente curto de tempo, entre março e agora este presente mês de julho, já temos todos estes apoios a serem operacionalizados. Em primeiro lugar, o programa de reabilitação das instalações desportivas, que foi reforçado de 2 para 5 milhões, já terminou a fase extra de candidaturas. Desde já o Programa Nacional de Desporto para Todos, que cresceu de 1 para 3 milhões, também já terminou a fase extra de candidaturas. E agora, 4 meses depois desta medida ter sido anunciada pelo Governo, já temos a decorrer as candidaturas para o Reativar Desporto, que, como sabem, é um apoio a 30 milhões de euros a fundo perdido para os clubes, e também para as federações mais desportivas, que é um apoio de 30 milhões de euros em linha de crédito para as federações. Ou seja, feito o balanço das medidas, o Parlamento recomendou, o Governo implementou, e em breve o desporto vai receber os apoios que sabemos que bem precisa. E o Governo está a fazer. Aquilo que é os programas de apoio às federações desportivas, sabemos que este ano foram reorientadas face àquilo que foi as necessidades da pandemia. Também o ano passado, os programas de apoio viram muitos deles a necessidade de reprogramarem as suas atividades e verem reescalonados ao longo do tempo os seus apoios. E é por isso que, como Vossas Excelências sabem, o apoio às federações vai ser mantido na íntegra ou até aumentado, e aquilo que é a segunda fase das candidaturas irá assegurar um apoio mais personalizado e mais próximo das federações.
Ora, aquilo que sabemos é que isto não é suficiente, naturalmente, e continuaremos a combater para que haja mais apoios. Certo é que teremos em breve a operacionalização de mais 10 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência e um novo Programa de Desporto Escolar que vão, efetivamente, aumentar ainda mais os apoios para os clubes. E temos, como Vossas Excelências bem disseram, a necessidade de continuamente apelarmos à população para regressarem à atividade esportiva. E é por isso que o Grupo Parlamentar Socialista, do Partido Socialista gostava de saudar as propostas que Vossas Excelências aqui apresentaram a esta Comissão e gostávamos de procurar compreender em que sentido é que estes programas, que a informação que temos é que foram construídos convosco, poderão ser ainda mais desenvolvidos para quando o dinheiro começar a chegar muito em breve às federações e aos clubes, este poder ter o maior impacto na vida dos nossos atletas e na vida destas grandes instituições da nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que eu penso que nos acompanha digitalmente. Muito bom dia, Sr. Deputado. Não estamos a ouvir. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvir. Não. Dizem-nos que o problema virá do seu computador. Tem o som ligado, Sr. Deputado? Sim? Se na tentativa de resolver esta questão técnica, se não conseguirmos fazer, se não se importava, nós tentaríamos passar à deputada do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera. Ok, agradeço-lhe, muito obrigada. Tentaremos então fazer essa ligação. Senhora Deputada Alma Rivera. Bem, se não se conseguir, de facto, o problema será então nosso. Penso que sim. Haverá alguma questão que ainda não estará completamente resolvida. Senhora Deputada Alma Rivera, bom dia. Está a ouvir-nos? Estou a ouvir-vos. Muito bem. Estou a ouvir também. Estamos, sim, senhora. São 5 minutos, então, Senhora Deputada. Está bem para a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e agradecer o seu contributo uma vez mais para o diagnóstico da situação do desporto e para o encontrar de soluções para esta dimensão da nossa vida coletiva, que não pode ser menosprezada e que tem um alcance de facto enorme e que deveria ser um eixo de desenvolvimento social também, mas eu não posso deixar de fazer um comentário prévio, porque nestas alturas é bom que se fale com clareza e nós podemos hoje fazer as manobras que quisermos com as medidas que existem, mas o programa foi anunciado 14 meses depois do início da pandemia. Portanto, houve um setor da sociedade, que é o setor do desporto, que ficou 14 meses à espera que fosse anunciado uma ajuda, um apoio extraordinário que fosse. E não foi por falta de insistência, e não foi por falta de avisos, e não falo só em nossa causa, falo até pela sociedade civil que se mobilizou também para fazer notar que faltava este apoio e, portanto, parece-nos que o melhor que se pode aqui fazer é falar com humildade daqueles que são os apoios que até ver não foram ainda entregues sequer a nenhum clube. E a verdade é que isto é assim porque quando houve propostas no orçamento suplementar, quando houve propostas no orçamento de Estado para 2021, houve uma conjugação de esforços para as chumbar e, portanto, foi por isso que elas não chegaram mais cedo. Posto isto, nós estamos muito, muito preocupados e achamos que aquilo que se exige neste momento não são referências vagas ao incentivo à prática ou ao alargamento do desporto escolar, como se consegue observar, nomeadamente pelo PRR. Precisávamos de metas e objetivos claros, e não só metas para
para o desporto escolar, isso sim existe, de escolas apoiadas, mas um efetivo plano nacional para o desporto. E isso tem vários eixos. Um deles é naturalmente este eixo da retoma da prática, de ajudar a recuperar atletas. E isso tem que ser feito a vários níveis e, de facto, o desporto escolar é também um instrumento. Um outro eixo é do combate ao medo e de uma inversão da tendência de responder sempre com a proibição da prática, com a interdição da prática e, se calhar, está na hora de considerar verdadeiramente que o público seja uma presença daqui para a frente. Depois há uma questão que tem a ver com aquilo que é o que foi perdido. E se o Governo não faz uma análise daquilo que se perdeu de forma a recuperar e a garantir que se procura reerguer este tecido, que é essencialmente associativo, provavelmente não há incentivos à prática desportiva que valham. Portanto, é preciso que esse apoio exista. E para isso é preciso também dignificar quem, dado o seu tempo livre, muitas vezes com prejuízo da sua vida particular, através da alteração do estatuto do dirigente associativo benévolo. Diria também que uma outra questão, e essa é a questão se calhar central, tem a ver com o financiamento da área e com a desresponsabilização não só na área do desporto, mas também noutras áreas de importância central, através do condicionamento a outros fundos que não são de orçamento de Estado. E, portanto, nós batalharemos por isso e queríamos deixar-vos essa palavra de apoio e de solidariedade, porque estamos cientes que a situação é dramática e procuraremos naturalmente, dentro daquelas que são as nossas possibilidades, apelando também ao bom senso e à coerência de outros grupos parlamentares, para que possamos aumentar os apoios existentes, garantir que os que já existem cheguem, em primeiro lugar, e ver se conseguimos responder a uma verdadeira catástrofe. E não vale a pena estarmos a dourar a pílula, porque é aquilo que temos perante no cenário, é o cenário que temos à nossa frente. Mas era essa palavra também de solidariedade e de força e de compromisso que sabem que temos, que queríamos aqui reafirmar. Muito obrigada. Peço desculpa, estão a ouvir-me agora. Agradeço-lhe, Sr. Deputado Alma Rivera. Eu gostaria, vamos tentar novamente contactar o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, tentar perceber se já conseguimos que ele entre online. O Sr. Deputado está a ouvir-nos? Penso que agora está a funcionar. Sim, senhora. Não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo. Perfeito, perfeito. Agora temos o pleno. Sr. Deputado, esteja à vontade, pode iniciar a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes de todas as instituições esportivas que tiveram a possibilidade de nos apresentar aqui uma imagem mais ou menos real, aliás, bastante real daquilo que é o setor do desporto atualmente, e convém relembrar que desde o início da pandemia, ou pelo menos desde o primeiro período de discussão parlamentar, portanto em maio, junho, julho de 2020, que um conjunto de grupos parlamentares apresentaram propostas para tentar minimizar aquilo que era a dificuldade do setor desportivo de se alicerçar novamente. E, portanto, o período de confinamento e o abandono de muitos atletas ainda em formação daquilo que era o seu cotidiano colocou muitos clubes desportivos, muitas associações e muitas federações numa situação débil. E, portanto, a discussão não é só em 2021. Nem é só em 2021 que depois de aprovada a resolução o Governo com rapidez resolveu. Desde junho de 2020 que o Governo, pelo menos na Assembleia da República, foi alertado e viu serem apresentadas propostas para tentar combater
esse problema no setor desportivo. Mesmo as propostas e as soluções que o Governo apresenta não são soluções que encontram fundos no orçamento do Estado. Muito poucas delas podem encontrar fundos no orçamento do Estado, até porque o investimento do orçamento do Estado na área do desporto é ínfimo e, portanto, seria difícil dar a resposta a uma situação desta envergadura depois ou durante uma pandemia e com todas as dificuldades que o setor vive, apenas com os fundos que o Governo decidiu orçamentar para 2021 e já agora também para aquilo que foi o Orçamento de Estado para 2020, mas principalmente o 2021, onde já se sabia da existência e das consequências desta pandemia. E, portanto, o Governo não só agiu tarde, em primeiro lugar, como as soluções que encontrou são soluções que, na verdade, espelham um bocadinho aquilo que tem sido a narrativa do Governo em relação a tudo que é necessidade de mais e melhor investimento público. Chuta a bola para o PRR e o PRR que resolve. Esse mesmo PRR tem prazos que não são coadunáveis com aquilo que são as necessidades que neste momento o setor vive. E, portanto, é com bastante preocupação que assistimos não só a este atraso por parte do Governo nesta resposta, como, acima de tudo, àquilo que é uma articulação que já devia ter sido mais rápida, mais célere e mais próxima com todo o setor desportivo. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, continuamos, como fizemos desde o início, a apresentar soluções para combater a pandemia e a crise social que se vive em vários setores, e as entidades sabem que podem contar com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para esse efeito. Muito obrigado. Peço desculpa, já me estão a ouvir outra vez. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. A indicação que tenho é que não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito para esta audição. Muito obrigada. Dito isso, passava então a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro para fazer a sua intervenção final sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço imenso. Agradeço também os contributos que todos deram, nomeadamente o Sr. Dr. Luís Sénica, a quem cumprimento. 3 notas breves. Uma primeira, para ir ao encontro de uma expressão muito feliz que a Sra. Deputada Alma Ribeiro deixou aqui. Manobras. É disto que, infelizmente, nós vamos vendo, um conjunto de manobras. Vemos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando está cá ao Governo, diz que está tudo em dia. Foram investidos milhões e milhões, nada faltou, ninguém se pode queixar, a oposição não sabe o que diz, está desfasada da realidade desportiva. Quando cá estão os dirigentes desportivos, manobras. O Grupo Parlamentar está preocupado, acompanha, quer resolver, quer ajudar, como é que podemos fazer? Enfim, é o que é. Segunda nota tem a ver com os timings. Também não deixam de ser curiosos. Eu não sei se alguns dos meus colegas deputados, colegas igrejas, têm experiência de dirigentes associativos, serem mesmo dirigentes de clubes, de terem que programar a época desportiva. Porque eu quando ouço aqui, como já ouvi até do responsável máximo com a tutela do desporto do Sr. Ministro da Educação na semana passada, dizer que agora é que é preciso, as pessoas não devem saber que neste momento os clubes estão a fechar as épocas, os orçamentos, aquilo que vai ser a época desportiva 2021-2022 e não sabem com o que podem contar. Porque não sabem qual é o apoio que vão ter. Quer dizer, esta coisa, agora é que vai ser preciso. Não, devia ser antes. Tem a ver com os timings, exatamente os timings de quem tem a missão de programar uma época, de preparar aquilo que é o aluguer dos equipamentos, das equipas, as deslocações, dos miúdos. Agora tem que estar tudo fechado neste momento. Penso que quem tiver a mínima experiência, que eu tenho de anos e anos de dirigente desportivo, de clubes, é assim. É o que é. Eu percebo que quem não tem esta experiência de pôr a mão na massa tem a dificuldade em perceber, mas é assim. A mesma coisa quando me dizem que as candidaturas estão fechadas. Nós estamos na segunda quinzena de julho. Apoios para 2021 devem ser processados no ano de 2021. Não é as candidaturas. No meu tempo, permitam-me diga isto, as candidaturas eram feitas no ano anterior para que no ano em que se fazem referência ao apoio, ele surgisse. Nós estamos há 1 ano e meio em pandemia. Explica-me como é que o desporto para todos 2021 está a fechar candidaturas. Como é que o apoio das infraestruturas está a fechar candidaturas e fechou agora. E mais, como é que os novos apoios estão a decorrer candidaturas até agosto. Até meados de agosto. Não houve tempo para preparar adequadamente isto. Isto não tem impacto na vossa vida, seus dirigentes esportivos, nos clubes das vossas federações. É uma das questões que deixo. Para terminar, muito rapidamente,
questões que foram abordadas aqui de leve. PRR, o que é que falhou, quais eram as vossas expectativas e que não ficaram incluídos? O PSD teve uma iniciativa de apresentar um projeto de resolução que foi aprovado nesta Assembleia de que o desporto tivesse uma componente forte, quer no PRR, quer no Portugal 2030. O PRR é aquilo que já vimos. Como é que são as negociações para o 2030? A todos os níveis. Infraestruturas, formação de dirigentes, apoio, enfim, a tantas coisas que são necessárias fazer e, sobretudo, numa matéria, que era a última que eu gostava de levantar aqui, tem a ver com a economia de desporto, com aquilo que é o turismo desportivo, chamem-lhe o que quiser, que é valorizar o potencial de Portugal enquanto destino de eventos esportivos de gama média ou mais forte, internacionais. E o que é que tem vindo a ser feito nesse sentido? Porque isto só é possível se houver candidaturas reforçadas em instrumentos financeiros que os possam alavancar, ou seja, fundos comunitários. E por isso é que o PS apresentou, pensou em boa hora, esta proposta, que foi aprovada. Como é que o Governo está a lidar convosco e o que é que está de concreto nesta matéria? Agradeço muito, Sr. Presidente da Tolerância, e despeço-me também dos seus dirigentes federativos com um abraço de amizade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, eu passava agora a palavra para uma intervenção final dos membros da delegação. Tanto quanto fui informada, poderá voltar a intervir o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal, o Dr. Luís Sénica, com quem falamos há pouco, ou então com o Presidente da Federação de Handebol de Portugal, o Dr. Miguel Laranjeiro. Fica a aguardar que me deem informação sobre quem irá intervir e tem 15 minutos para essa intervenção final. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Muito obrigada, Dr. Miguel Laranjeiro. Então, muito bom dia. Tem 15 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada. Muito bem. Sra. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, senhoras e senhores deputados, antes de mais, em nome das 5 federações, quero e começo por agradecer aquilo que tem sido o acompanhamento desta comissão e dos deputados que a compõem ao longo da legislatura relativamente às matérias do desporto. E como é importante esse acompanhamento. Como referiu o meu colega presidente da Federação de Patinagem, Luís Sénica, representamos estas 5 federações mais de 60% dos atletas federados. Estão aqui representados essa dimensão do desporto nacional. E esta audição vem na sequência, enfim, de uma carta que enviamos ao Sr. Ministro da Educação sobre um pedido de assinatura para Lisbon Call of Sport Innovation. E assinamos. Assinamos porque era em nome do país, assinamos porque era em nome da presidência portuguesa, assinamos porque, enfim, todos os portugueses estavam de acordo com aquela carta, a indução de inovação no desporto, o envolvimento das várias estruturas, estaremos todos de acordo. Mas não podíamos ficar por aí. E por isso é que fizemos, enfim, uma carta deixando claro o nosso desencanto, o desagrado, com aquilo que tem sido os últimos anos e, sobretudo, agora também, na gestão da pandemia. Eu creio que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro referiu um estudo que foi ontem mesmo apresentado pelo Comitê Olímpico, Paralímpico e da Confederação, elaborado pela PwC, que resulta da segunda cimeira das federações e tem esta frase lapidar: um forte prejuízo humano e financeiro em relação ao qual não existiu uma resposta política desportiva cabal para acudir a uma crise sem precedentes. O impacto em 2020 foi de menos 12% de valor acrescentado bruto na área de desporto e com a perda de 16 mil empregos, a quebra brutal de número de clubes e de 55% a menos dos inscritos nas diversas modalidades. E recorda também uma coisa que todos sabemos, que o gasto médio per capita da despesa pública no desporto é de 69 euros, que compara com os 119 euros da média europeia, havendo países da nossa dimensão e com menor riqueza até, acima dessa própria média. E era esta a altura para apostar no desporto como um espaço de futuro. Dizemos nessa nossa carta, enfim, que falta uma visão para o desporto e as respostas às propostas que temos vindo a fazer. Permitam-me este exercício. O desporto é importante ou não para as questões da formação, para o fair play, para saber ganhar, saber perder, para a ética, para o respeito pelo outro. É ou não importante? É ou não importante para as questões da saúde? Combate à obesidade, ao excesso de peso. Somos o 4º país da OCDE com maior excesso de peso e obesidade e creio que o 3º
em menor atividade física e desportiva. Estamos a falar do universo OCDE, que são 36 países. É ou não importante para a igualdade de oportunidades, para a inserção social, para políticas de antirracismo? É ou não importante para a igualdade de género, em que rapazes e raparigas praticam desporto? É ou não importante para a economia, para a coesão nacional e territorial, para a criação de emprego, direto e indireto, para a garantia da tal continuidade territorial, também o Luís Sénica referia? É ou não importante para as questões da cultura, o desporto como espaço de cultura e de aprendizagem? É ou não importante para a projeção do território, a nível concelho ou nacional, se forem as seleções nacionais? É ou não importante para o sentimento de pertença, para a organização e dinâmicas locais? É ou não importante para a universalidade do espaço coletivo onde todos nos encontramos, com paixão compartilhada por todos e em qualquer lugar? É tudo isto que nós chamamos cultura desportiva. E é isso que falta, de facto, no nosso país e em comparação com outros países europeus. Que não existe, e todas as iniciativas hoje estão longe daquilo que são recomendações da União Europeia, do Parlamento Europeu, da própria Assembleia da República, da OMS, da ONU, enfim, estamos longe de patamares de exigência que são referidos em todos os documentos internacionais e que, em muitos deles, Portugal subscreve. Deixa-me também dizer isto: eu acho que todos os dias o desporto faz mais pelos jovens e pelo futuro do país do que se imagina. Mas precisamos de apoio, precisamos de proximidade, precisamos de recuperação e de resiliência. Todos sabemos que, enfim, perder oportunidades não é algo que o desporto goste. E fazemos tudo para não perder oportunidades. Mas o país está a perder oportunidades para se aproximar também da tal média da União Europeia, e estamos, enfim, a afastar não só no centro e do norte da Europa, mas também agora mesmo em relação ao leste europeu. E creio que, enfim, perdemos aqui uma oportunidade no plano de resiliência e recuperação, e dando respostas a uma das perguntas que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro deixou, e perdemos a oportunidade em comparação com outros setores, mas também em comparação com outros países. Se é um plano estratégico para o país, e é importante, para os próximos anos, devem estar lá explanadas as tais prioridades. E o desporto não está, basicamente. Enfim, tem uma verba, como sabem, alocada à área da saúde, mas que representa à volta de 0,062% do PRR. O movimento associativo e estas 5 federações associaram-se e trabalharam em propostas. Fizemos propostas, trabalhamos, reunimos e concluímos e olhamos para as prioridades e os caminhos que estavam expressos, explanados e apresentados no PRR, e apresentamos as nossas propostas. Isto é, nos 5 pilares colocamos 8 medidas concretas alinhadas com as prioridades do PRR. E nenhuma considerada, nenhuma resposta, enfim. Foi uma experiência muito útil entre as federações, porque concluímos, porque acordamos e porque sentimos que aquelas eram propostas essenciais para o futuro do desporto português. Falamos a uma só voz, mas de facto não houve, enfim, reflexo na proposta final do Plano de Recuperação e Resiliência. Deixa-me só dizer isto. A determinada altura, e também uma resposta que foi aqui colocada, ou uma das perguntas que aqui foi colocada, a determinada altura o Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR apresentou como uma linha importante o turismo desportivo e a organização de eventos de média dimensão em Portugal. E não consta, enfim, apenas ao nível do que são desportos náuticos, importante, naturalmente, mas ao nível de outros desportos, não consta. E o deputado Emílio Guerreiro perguntou sobre a questão da economia desportiva e da questão dos equipamentos desportivos. Como no início desta sessão o meu colega Luís Sénica referiu, é necessário ter um conjunto de equipamentos de média dimensão. Falamos ao nível de arenas ou de pavilhões. Só para dar uma ideia da situação em concreto, a Federação de Handball, e agora dou um caso particular, a Federação de Handball está candidata à realização do Europeu 2028 de Handball.
só há um equipamento em Portugal capaz de albergar fases de grupos para esse evento. Um único. Países como a Hungria, a Checa, a Eslováquia, a Eslovénia, a Lituânia, entre outros, países mais ou menos da nossa dimensão, conseguem eles próprios fazer este tipo de eventos. E nós temos de nos associar obrigatoriamente aos vizinhos espanhóis, com gosto e com alegria, mas é a única maneira de termos acesso a uma candidatura deste género. E, portanto, nós apresentamos estas medidas, enfim, como é evidente, gostaríamos que tivessem sido consideradas. Relativamente ao plano 2030, não temos neste momento ainda nenhuma expectativa do que possa acontecer. E estas nossas posições são tomadas pelo futuro. Porque, senhoras e senhores deputados, daqui a 20 anos, os jovens de hoje vão perguntar o que é que os responsáveis, sejam nas federações, no Parlamento, no Governo, fizeram em 2021 para fazer diferente o seu futuro. E essa é uma questão que vai acompanhar-nos a todos, naturalmente, também aos dirigentes das federações. Foram apresentadas várias propostas e ideias. Deixem-me só apresentar mais duas ou três que também resultam um bocadinho deste nosso diálogo, desta nossa audição. A última conta satélite do INE sobre o desporto já tem vários anos. E era importante que pudesse ser retirado, digamos, da riqueza nacional aquilo que diz respeito ao desporto. Há um estudo da Federação de Futebol, que foi aqui já referido, mas era importante também que o Estado, ele próprio, percebesse e desse a conhecer ao país que o desporto não é um receptor de impostos, não, é um contribuinte líquido. O desporto em Portugal é um contribuinte líquido, indiretamente, por acaso matérias que eu há pouco referi, na área da saúde, da integração, enfim, mas também um contribuinte direto. Quando há as apostas, os jogos de apostas desportivas, elas existem porque existem clubes, existem porque existem federações que organizam essas provas, existem porque existem atletas, e que depois a verba, uma pequena parte, regressa ao desporto, mas a outra grande parte do bolo vai para o Ministério da Administração Interna, para a Presidência do Conselho de Ministros, para a área da saúde, para o SICAD, para a Segurança Social, para o Ministério da Educação, entre outros. E, portanto, o desporto, como disse, é um contribuinte líquido para o país. E é importante que nestes momentos de dificuldade, e que são mesmo momentos de dificuldade, porque os clubes, o apoio aos clubes, e respondendo também ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que agradeço, é evidente que o apoio aos clubes é importante, naturalmente que sim, porque os clubes vivem de quê? Quem tem alguma proximidade, a esmagadora maioria dos clubes, os milhares de clubes por este país fora, de base local, de proximidade, na junta de freguesia, vivem de quê? Vivem das inscrições dos jovens que fazem e praticam desporto, vivem das entradas no pavilhão em alguns jogos, do bar que estará aberto nesses dias e das autarquias, basicamente, e de apoios de alguns patrocínios locais que possam acontecer. Tirando a parte do apoio das autarquias, e aqui tenho também de dizer que genericamente houve um apoio e um reforço até em alguns casos desse apoio, que é salutar e importante, tirando esse apoio, todos os outros ou desapareceram ou diminuíram. Mas há custos fixos que se mantiveram. Há custos que continuaram, que tiveram de ser pagos mensalmente. E foram muitos meses, como dizia a Sra. Deputada Alma Rivera, 14 meses. Foram, de facto, muitos meses. Já agora quero cumprimentar a Sra. Deputada, tivemos já reuniões também até na cidade de futebol, estas 5 federações, com a presença do Sr. Secretário-Geral, importante, e demos conta um pouco destas matérias. E nós precisamos, de facto, destes apoios. Relativamente àquilo que foi a suspensão de uma parte, entre 10% a 15% do financiamento das federações, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos refere que o apoio será mantido na íntegra às federações. Ótimo. Enfim, é essa a expectativa que naturalmente temos. Nós
somos sempre parte da solução, percebemos os problemas, mas também já agora gostamos que percebam os problemas das federações e do desporto que está neste momento a acontecer em Portugal. Os clubes e as federações foram também neste período, neste já um ano e meio, 18 meses, quase 16, 17 meses, fomos fatores ativos de luta contra a pandemia. Houve um investimento de centenas de milhares de euros das federações e dos clubes, quer nos testes, quer em todas as medidas de combate à pandemia. Portanto, também temos um pouco esse crédito de termos sido agentes ativos na luta contra a pandemia e continuamos a sê-lo, porque assumimos também essa responsabilidade, digamos, social na nossa sociedade. E, portanto, apoio aos clubes, quer no programa às federações, obviamente é importante. Claro que o das federações é um programa de apoio, mas de empréstimo, e, portanto, enfim, vamos ver quais e quantas são as federações disponíveis para se endividarem. E relativamente ao apoio aos clubes, é evidente que é importante, as federações e os clubes estão a trabalhar, o período não é o melhor, como é evidente, estamos a 20 de julho e vai até entrar em agosto. São clubes, na sua esmagadora maioria, não têm profissionais, ou enfim, que têm de arranjar formas de enquadramento das candidaturas, são sempre candidaturas complexas. As federações farão o seu trabalho. E, portanto, este é um panorama de dificuldade grande e, sobretudo, deixar este apelo de que temos todos, em conjunto, de olhar para o desporto não como uma pequena parcela, mas como algo verdadeiramente estruturante. Só esta nota final deve estar a atingir os 15 minutos. Em Espanha, então vou terminar. Em Espanha, o desporto foi considerado como uma das 10 alavancas para a recuperação do país. Ainda esta semana passada, o Primeiro-Ministro, a receber uma parte da comitiva espanhola que foi para Tóquio, confirmou o desporto como uma das apostas estratégicas no PRR espanhol. E é esta dimensão da sociedade, do país, da política, dos agentes da política e agentes sociais, para olhar para o desporto como um ativo importante para o país. Nós podemos fazer muito melhor, mas também precisamos de ajuda para que isso seja possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Laranjeiro. E assim está terminada esta audição, que foi feita a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Queremos agradecer muito as vossas intervenções, o facto de terem acedido a esta audição e, obviamente, com desejos de excelente trabalho para o futuro. Muito obrigada. Mantendo nós, então, a nossa reunião, eu queria apenas informar-vos do seguinte. Há pouco a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, não conseguiu